Eles só me convidaram para a reunião final para poderem dizer que me incluíram na transição. Sem aperto de mão. Sem contato visual. Apenas um discurso pré-escrito, um sorriso seco e um lembrete para verificar meu e-mail com as instruções de desligamento. Meu nome é Martin. Tenho 57 anos. Trabalhei na Alerion Systems pelos últimos 19 anos. Quando entrei, o departamento de compliance tinha 3 pessoas e um armário de arquivos trancado. Naquela época, ainda usávamos papel carbono e memorandos internos. Ao longo dos anos, construí sistemas, treinei equipes e identifiquei problemas antes que virassem manchetes. Mas nada disso importava mais. Pelo menos, não para as pessoas que tomavam as decisões. Disseram que não era pessoal. Estamos repensando o risco, disseram. A suíte de inteligência artificial vai cuidar disso. Aparentemente, uma máquina agora tinha melhor julgamento do que eu. Vamos explorar opções de realocação, disse Jenna do RH, lendo de um cartão plastificado como se não acreditasse em uma palavra sequer. Há muitas oportunidades nesse novo cenário. Assenti uma vez e nem me dei ao trabalho de perguntar quais eram essas oportunidades. Já sabia que não haveria uma segunda conversa. Empacotei o pouco que tinha, na maioria, pastas de referência que eu mesmo criei, e saí do prédio sem me despedir. Não porque estivesse amargurado, mas porque não tinha certeza de quem gostaria de me ouvir. A maioria das pessoas que eu respeitava já havia saído por vontade própria ou sido discretamente empurrada para fora nos últimos 2 anos. Eu era apenas o último da velha guarda. Ainda assim, eu não estava com raiva. Não de verdade. Já tinha percebido o que vinha aí. Quando os consultores começaram a falar sobre otimizar fluxos de trabalho inteligentes, soube que meu cargo seria o próximo. As apresentações eram polidas, os gráficos impressionantes. Mas nenhum deles entendia os modelos de risco que levamos anos para aperfeiçoar. Eles viam ineficiência onde eu via cautela. Redundância onde eu via segurança. O sistema que usaram para me substituir, uma plataforma híbrida de automação com inteligência artificial chamada ClearSigt, supostamente revolucionaria o compliance. Acompanhei de perto sua implementação nos meus meses finais. Ele coletava dados de todos os cantos da organização, processava em motores preditivos e exibia scores de confiança em painéis coloridos. A diretoria adorava. Podiam ter clareza em segundos. Não importava se estava certo. Lembro de uma semana em que uma discrepância de fornecedor passou despercebida pelo ClearSigt, embora um ser humano levasse 5 minutos para identificar. Alertii. Educadament. Discretament. Até sugeri incluir um ponto de verificação manual no fluxo. Ninguém respondeu. Não estavam me ignorando por maldade, só não viam sentido em ouvir alguém que já haviam considerado obsoleto. Mesmo assim, documentei tudo. Velho hábito. Depois que saí, não olhei para trás. Não atualizei meu currículo. Nem contei toda a história à minha esposa. Disse que era uma transição voluntária, que eu estava pensando em consultoria. O que, no fim, não era uma mentira. Pelo menos, não completamente. Porque, sentado em casa nas semanas seguintes, lendo relatórios do setor e observando de longe, não pude deixar de me perguntar quanto tempo levaria até que as rachaduras aparecessem. Não porque eu quisesse, mas porque elas já estavam lá. Tudo o que eu fiz foi retardá-las. Começou com uma ligação que eu quase não atendi. O número era desconhecido, e por um momento considerei deixar tocar. Mas o instinto venceu. A voz do outro lado era contida, profissional, um homem chamado Daniel Koerner, da Grange Lee, uma firma de auditoria de médio porte com quem trabalhei anos atrás durante um processo de certificação de fornecedores. Não falávamos desde então, mas ele se lembrava claramente de mim. Estamos conduzindo uma revisão de compliance direcionada para um de nossos clientes, disse ele. Seu nome surgiu como alguém que entende os sistemas legados melhor do que a maioria. Esperei. Não havia motivo para falar ainda. Eu sabia como isso funcionava. Houve algumas anomalias. Sinais iniciais, mas suficientes para gerar preocupação. A auditoria é confidencial, então não posso revelar o nome da empresa até você ser formalmente informado. Mas,
Martim, é a Alerion. Recostez-me. Ele continuou. Queremos que você entre como consultor independente, externo a nós e a eles. Discretamente. Apenas por algumas semanas. Não perguntei por que não me procuraram diretamente. Já sabia. Oficialmente, eu não existia mais para eles. Aceitei na manhã seguinte. Não porque precisava do dinheiro. E não por vingança. Mas porque eu conhecia a Alerion. E mais importante ainda, eu sabia o que eles provavelmente não perceberiam. 3 dias depois, voltei ao prédio, não como Martim, diretor de compliance, mas como um recurso anônimo de uma equipe de auditoria que ninguém esperava. Meu nome não estava no registro de visitantes. Meu crachá era genérico. A recepcionista mal levantou os olhos. Fiquei nos cantos das salas, mais ouvindo do que falando. A firma de auditoria conduzia as reuniões formais. Eu revisava os sistemas. Os contatos internos na Alerion foram educados, mas cautelosos. Alguns me reconheceram, ou acharam que reconheceram, mas não disseram nada. Pessoas em ambientes corporativos têm memória curta quando isso é conveniente. O sistema de inteligência artificial ainda era central. O ClearSigt havia se expandido desde que saí. Agora cuidava não só das avaliações de compliance, mas também de aprovações de fornecedores, renovações contratuais e gatilhos de despesas. A equipe humana ao redor encolheu. Um analista fazia o trabalho de 5 pessoas. Ele parecia jovem, cansado e levemente sobrecarregado. Fiz algumas perguntas durante a primeira visita, técnicas e cuidadosas. Daquelas que parecem rotineiras, mas demonstram profundidade. Notei hesitação nas respostas. Não porque escondessem algo, mas porque simplesmente não sabiam as respostas. Os novos sistemas pareciam impressionantes à primeira vista. Mas por baixo, nos registros de consulta, nas regras de decisão, nas lacunas entre os alertas, eu já sentia o que esperava. Eles automatizaram demais. E fizeram isso rápido demais. Naquela noite, revisei o escopo da auditoria no quarto do hotel. Não precisei anotar nada. O mapa já estava na minha cabeça. A pergunta agora não era se algo havia dado errado. Era até que ponto haviam escondido, e se mais alguém havia percebido. Eu não precisava de credenciais para entender o que estava vendo. Os painéis eram limpos, os gráficos elegantes, mas a lógica por trás era frouxa. O ClearSigt havia se tornado uma caixa preta. Suas árvores de decisão enterradas fundo demais para que alguém dentro da empresa questionasse ou sequer compreendesse. A maior parte do meu acesso vinha através do Daniel. Ele manteve minha participação discreta. Eu não fazia parte da equipe central de auditoria, o que me dava espaço para observar sem chamar atenção. Durante as reuniões, eu escutava. Nos intervalos, passava horas vasculhando logs, cadeias de aprovação e alertas de compliance que haviam sido encerrados automaticamente. Mantive uma planilha com todas as inconsistências que encontrei. Não apenas os erros gritantes, esses eram raros, mas os sutis. Faturas de fornecedores arredondadas incorretamente. Avaliações de risco sobrescritas sem trilhas de auditoria. E o padrão mais revelador, silêncio. Categorias inteiras de dados que o sistema simplesmente parou de sinalizar, como se o risco tivesse desaparecido. Revisei um caso em que um fornecedor foi aprovado para aumento contratual sem qualquer revisão. O sistema o marcou como baixo risco com base no histórico. Mas eu me lembrava daquele fornecedor. 2 anos atrás, ele havia sido sinalizado por laços indiretos com uma holding presente em uma lista de sanções. Na época, escalei o caso. A aprovação foi adiada e o jurídico se envolveu. Agora, nenhum humano havia visto aquilo. É assim que funciona agora. Perguntei a uma das analistas júnior, uma mulher quieta chamada Sasha, talvez com seus 20 e poucos anos. Ela olhou para a tela, depois para mim. Depende. O sistema prioriza pela pontuação de confiança. Nós apenas seguimos a fila. Tudo abaixo do limite é arquivado. E com que frequência vocês anulam isso? Ela hesitou. Não deveríamos. A menos que seja sinalizado por advogados externos. Assenti. E alguém realmente entende como essas pontuações são geradas? Ela pareceu desconfortável. Não muito. Tem um manual, mas é quase tudo peso algorítmico. Disseram para não mexer, a não ser que algo pareça muito errado. Esse era o buraco, não uma falha da tecnologia, mas do julgamento. Decisões antes filtradas pela experiência institucional agora eram reduzidas a cálculos que ninguém sabia explicar.
E como a interface passava confiança, ninguém a desafiava. Eu não culpava Sasha. Ela não era negligente. Estava soterrada. Tinha carga de trabalho de 3 pessoas e nenhuma autoridade. Seguia as regras que lhe deram. O problema era que ninguém mais questionava se aquelas regras ainda faziam sentido. De volta ao meu quarto de hotel naquela noite, revisei uma série de relatórios sinalizados. Os padrões estavam claros. Certas famílias de fornecedores estavam recebendo avaliações desproporcionalmente favoráveis. A supressão de alertas estava aumentando, não porque os riscos haviam sumido, mas porque os critérios de risco haviam mudado silenciosamente. Não era apenas automação. Era cegueira seletiva, disfarcada de eficiencia. E começava a aparecer. Ao final da segunda semana, a forma do problema emergiu. As irregularidades não eram aleatórias. Elas levavam, repetidamente, a 2 nomes nas cadeias de aprovação: Angela Brown, VP de Operações, e Greg Weller, o CTO. Eu me lembrava de ambos, embora não tivéssemos trabalhado próximos. Greg entrou 2 anos antes da minha saída, trazendo a iniciativa de implantação da inteligência artificial e a fama de entregar rápido. Angela subiu rápido pela área de compras, eventualmente consolidando várias funções sob seu comando: gestão de fornecedores, logística e agora, aparentemente, roteamento de compliance. Juntos, posicionaram o ClearSigt como peça central da estratégia de transformação. Mas notei outra coisa. As políticas internas de compliance haviam sido reescritas após minha saída. A linguagem era mais suave, mais ambígua. Os limites de risco foram ampliados, as etapas de revisão, reduzidas. Os documentos ainda pareciam robustos, mas perderam os dentes. Greg fora o arquiteto. Convenceu o conselho de que a intervenção humana gerava gargalos, que confiar no sistema fazia parte da modernização. Angela apoiou a proposta com relatórios entusiasmados sobre economia com fornecedores, tempos de ciclo e maior produtividade. Encontrei a apresentação nos arquivos do conselho. Era polida, convincente e, em vários trechos, profundamente enganosa. Alguns dos contratos de fornecedores elogiados nesses relatórios eram justamente os que eu havia atrasado antes de sair. Na época, levantei dúvidas sobre divulgações incompletas e estruturas societárias que não batiam. Agora, esses mesmos fornecedores recebiam renovações automáticas e aumentos contratuais sem revisão manual. Não tirei conclusões precipitadas. Ainda não. Era possível que tivessem resolvido os problemas. Mas não havia documentação. Nem memorando de compliance. Nenhuma marcação em vermelho. Apenas aprovações limpas e logs de sistema que pareciam excessivamente consistentes. O problema não era apenas que confiavam demais no ClearSigt, era que alguém o havia ajustado para evitar interferência. Em um almoço com Daniel, expus o que tinha encontrado até ali, com cuidado, sem acusações diretas. Precisamos ver o histórico de configuração, eu disse. Mudanças de versão, lógica de limiar, permissões dos logs de auditoria. Ele assentiu lentamente. Já pedimos. Disseram que a arquitetura proprietária só pode ser aberta com aprovação do CTO. Então estamos olhando no lugar errado, eu disse. Temos que rastrear as exceções. Encontrar as aprovações que passaram por fora do protocolo padrão, não que o ClearSigt sinaliza, mas o que ele nunca toca. Daniel semicerrou os olhos. Você acha que é intencional? Acho que o sistema está sendo usado exatamente da forma como foi projetado. Naquela noite, comecei a catalogar todas as mudanças nos documentos de política dos últimos 18 meses. Era um trabalho lento, com trocas de linguagem e remoções de procedimentos. Mas, juntas, elas contavam uma história, não de descuido, mas de erosão deliberada e silenciosa. Naquela noite, comecei a catalogar cada alteração nos documentos de política dos últimos 18 meses. Era um trabalho lento, principalmente mudanças de linguagem e remoções de procedimentos. Mas, juntas, contavam uma história, não de descuido, mas de erosão silenciosa e deliberada. Greg tinha as ferramentas. Angela tinha influência. E entre os dois, criaram algo que parecia limpo por fora, enquanto removiam todas as camadas de atrito interno. Eles não quebraram as regras. Eles as reescreveram. Eu não precisava confrontar ninguém. Isso tornaria a coisa pessoal, e assuntos pessoais são descartados. Em vez disso, trabalhei dentro da estrutura, sutil, metódico. Dei à equipe de auditoria as perguntas certas a fazer,
sem dizer quais deveriam ser as respostas. Todas as manhãs, eu enviava ao Daniel uma breve nota, uma cláusula para revisar, uma revisão contratual que valia a pena rastrear, um lembrete discreto para perguntar sobre um padrão que não se encaixava. Ele confiava no meu julgamento e, mais importante, não insistia por contexto. Isso tornava útil. Por que esse fornecedor? Ele perguntou uma tarde, segurando um relatório sinalizado que eu havia marcado na noite anterior. Eles foram sinalizados internamente há 3 anos, eu disse. Os dados do beneficiário estavam incompletos. Foram liberados eventualmente, mas a estrutura societária mudou 2 vezes em 6 meses. Você não vai encontrar isso no registro atual, foi sobrescrito. Ele assentiu, sem questionar. Sabia que não adiantava perguntar como eu me lembrava disso. Enquanto isso, dentro da Alerion, a tensão começava a aparecer. Solicitações de reunião estavam sendo ignoradas. Recuperações de dados que antes levavam minutos agora levavam horas. O jurídico começava a rondar novamente as reuniões de compliance, um sinal discreto de que algo não estava certo. As respostas de Angela durante as ligações de status ficavam mais ríspidas. Já fornecemos todos os contratos ativos, disse ela durante um check-in na quinta-feira. Se há anomalias, devem ser rastreáveis pelos logs da inteligência artificial. É para isso que eles servem. Mas os logs estavam incompletos. Mais précisément, sélectivement completos. Mostravam o que o sistema processava, mas não o que ele filtrava. Notei sequências onde as entradas paravam abruptamente, como se alguém tivesse alterado os parâmetros no meio do ciclo. Apontei isso para Daniel, que sinalizou como um problema de integridade de dados. Greg respondeu restringindo o acesso da auditoria a certas partes do sistema, alegando preocupações com a segurança da plataforma. Isso foi útil. A supercorreção sempre revela algo. Neste ponto, comecei a reinserir documentação antiga no processo, não diretamente, mas por meio de perguntas que apontavam inconsistências. Esse fornecedor exigia dupla aprovação. Quem autorizou remover isso? Por que o modelo de risco agora trata fornecedores recorrentes como perfil 0? Cada pergunta parecia inofensiva, mas atingia onde precisava. Eu não estava tentando montar um caso. Estava traçando um limite, um que Greg e Angela não podiam controlar. Eles podiam defender a inteligência artificial, o processo, até os resultados. Mas não podiam defender o silêncio em torno do que havia mudado. E por quê? E como eu não estava oficialmente dentro da organização, não era uma ameaça. Era apenas um consultor silencioso nos bastidores. Ainda assim, eu sentia a mudança. Angela passou de educadamente indiferente a visivelmente na defensiva. Greg parou de comparecer às revisões semanais. As pessoas notam ausências, especialmente quando se tornam frequentes. Meu trabalho permaneceu discreto. Facado. Clínico. Cada nota, cada dado, cada citação de política, mais uma dose de pressão aplicada sem som. E quanto mais eles tentavam controlar o processo, mais revelavam o quanto tinham a perder. A equipe de auditoria escalou suas preocupações discretamente, mas com firmeza. Uma solicitação formal foi enviada ao departamento jurídico da Alerion pedindo um log completo de atividades do módulo de compliance da inteligência artificial, incluindo mudanças na configuração do back-end e histórico de substituições manuais. Greg respondeu 2 dias depois com um memorando cuidadosamente redigido. Devido a limitações proprietárias e sensibilidade do sistema central, certas solicitações de auditoria não podem ser atendidas sem aprovação executiva elevada. Estamos comprometidos com a transparência, mas também devemos proteger a integridade da plataforma. Essa frase, comprometidos com a transparência, estava carregando muito peso. E também era o começo do fim. A essa altura, Daniel já não precisava de estímulo. Ele tinha visto o suficiente. A equipe de auditoria mudou o foco, de revisar os fluxos ativos para rastrear o que havia sido removido. Não apenas erros, mas ausências, pontos de controle desaparecidos, controles diluídos e o desaparecimento silencioso da supervisão humana. O que encontraram foi consistente. Um padrão de aprovações empurradas sob limiares de confiança que foram sendo redefinidos ao longo do tempo. A inteligência artificial não havia falhado. Ela havia evoluído, gradualmente, e sempre numa direção que tornava a supervisão opcional. Isoladamente, nada disso parecia malicioso. Mas, em conjunto, era condenatório. Esperei até o momento certo. Então,
Enviei um upload anônimo pelo portal seguro da firma de auditoria, um conjunto de documentos internos de compliance do meu último ano na Alerion. Memorando de Politica. Protocolos de risco. Um diagrama de fluxo de trabalho mostrando as camadas de controle originais antes da implementação. E, mais importante, um registro das aprovações que Greg assinou para removê-las. Os documentos não eram dramáticos. Eram cuidadosos, técnicos e exatos. Mas deixavam uma coisa clara: a erosão da supervisão não tinha sido um acidente. Tinha sido estruturada, sancionada e encoberta. A equipe de auditoria não precisava saber de onde vieram os arquivos. Só precisava confirmar sua autenticidade. Em menos de 48 horas, a firma emitiu uma escalada oficial ao Comitê de Auditoria do Conselho da Alerion. Pela primeira vez, a revisão superou o alcance de Angela e Greg. Angela foi colocada em licença temporária enquanto se esclarecem discrepâncias processuais. Greg foi convocado para uma reunião privada com representantes do conselho e consultores jurídicos externos. Internamente, a empresa divulgou que se tratava de uma revisão dos sistemas de compliance, um check-up padrão de governança. Mas ninguém se deixou enganar. Era perceptível nas conversas de corredor, na mudança de tom durante as ligações, no recuo silencioso dos departamentos que antes promoviam o ClearSigt como futuro. A inteligência artificial não falhou. Ela fez exatamente o que lhe mandaram fazer. Foi isso que a tornou tão eficaz. Não participei da reunião do conselho. Não era necessário. Minha parte estava feita. Os documentos estavam limpos, a linha do tempo clara, e a arquitetura do engano havia sido exposta a partir dos próprios sistemas deles. Sem alarde. Sem confronto. Apenas pressão, aplicada onde dói. Quando a investigação tomou forma por completo, eu já estava saindo. Meu contrato de consultoria havia chegado ao fim natural, e Daniel não insistiu para estendê-lo. Não precisava. A máquina já estava em movimento, e qualquer envolvimento adicional da minha parte chamaria atenção para o que não devia. Assinei os papéis de desligamento sem comentários. Sem almoço de despedida, sem debrief. Apenas um encerramento discreto para um retorno igualmente discreto. Alguns dias depois, recebi uma mensagem curta de alguém ainda dentro da Alerion, alguém com quem trabalhei anos atrás na área de compras. Ela não disse muito, apenas: ele saiu. O conselho não esperou o jurídico terminar. A renúncia de Greg foi posicionada como uma transição estratégica. O status de Angela continuava sob análise, mas ela não aparecia em reuniões havia mais de uma semana. O conselho trouxe um consultor de risco externo, e o departamento jurídico reabriu 3 famílias contratuais ligadas a antigas parcerias com fornecedores. A empresa afirmou que a auditoria havia revelado insights valiosos. O comunicado à imprensa tinha 5 frases. Não senti satisfação. Esse não era o objetivo. O que senti foi um retorno ao equilíbrio, uma correção silenciosa em um sistema que havia pendido demais para sua própria conveniência. De volta em casa, desempacotei os últimos fichários antigos. Não por nostalgia, apenas para liberar espaço. Encontrei uma pasta que não via há anos, um dos planos originais do projeto para o nosso modelo de compliance pré-IA. Era minucioso, ineficiente e dolorosamente lento pelos padrões atuais. Mas funcionava. Fechei a pasta e segui em frente. A firma de auditoria nunca pediu um debrief completo, e eu nunca ofereci um. Minha presença já tinha cumprido seu propósito. Eu não buscava reconhecimento, e eles não queriam explicar como alguém que haviam descartado virou o arquiteto silencioso da queda. Era melhor assim. Uma tarde, Daniel ligou, não para tratar de negócios, só para agradecer. Você sabia onde procurar, ele disse. Não, respondi. Eu sabia o que eles fingiam não ver. Essa era a diferença. Nas estruturas corporativas, os sistemas não falham de uma vez. Eles se deterioram. Lentamente. Uma exceção não verificada de cada vez. Uma política suavizada. Uma pergunta que nunca foi feita. O que o ClearSigt fez não foi sabotagem. Foi obediência. Seguiu as regras que pessoas como Greg e Angela escreveram quando ninguém estava olhando. A coisa mais perigosa em uma empresa não é uma má decisão. É aquela que ninguém acha que tomou. Alguns meses depois, após os últimos relatórios formais terem sido arquivados e o incidente ter sido cuidadosamente incorporado às divulgações trimestrais de risco, sentei-me e escrevi um memorando. Não para mais ninguém. Apenas para mim mesmo. Não era longo. Sem resumo, sem conclusão. Apenas uma sequência de decisões,
políticas e silêncios, alinhados na ordem em que aconteceram. Listei os alertas de compliance que desapareceram do fluxo de trabalho. Os nomes de fornecedores que passaram sem revisão. A linguagem processual que foi sendo editada até que a supervisão se tornasse opcional. Escrevi do mesmo jeito que costumava registrar escalonamentos, claro, factual e rastreável. Mas acrescentei uma coisa que nunca havia incluído antes, uma linha no topo dizendo: risco não é o que dá errado. É o que você para de perceber. Olhando para trás, percebi que o desfecho nunca foi sobre fraude ou sequer negligência. Foi sobre conforto. O conforto de dachuardas limpos. De resultados previsíveis. Da ilusão de que a complexidade podia ser gerida sem pessoas que lembravam de onde ela veio. Eles substituíram meu trabalho por um sistema que não entendiam. E depois pararam de perguntar se ele os entendia também. Nunca esperei ser chamado de volta. E quando fui, não entrei com um plano para expor ninguém. De qualquer forma, não é assim que o verdadeiro dano acontece. Ele acontece por conveniência acumulada, quando as perguntas são constrangedoras demais, ou o processo lento demais, ou os nomes antigos fáceis demais de ignorar. Eles chamaram de transformação. Mas o que realmente foi abandono. Agora que tudo terminou, não me sinto triunfante. O que sinto é silêncio. Aquele tipo que vem depois de algo que deveria ter durado mais acabar cedo demais. Dobrei o memorando e guardei numa gaveta trancada. Não é prova. É memória. Daquele tipo que os sistemas não guardam mais. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o motivo pelo qual escrevi.